Pessoal, com todo respeito ao ser humano, o que é que falta mais para as pessoas se convencerem que muitos nesse Brasil estão apoiando uma quadrilha familiar, com relações estreitas com máfia, PCC, milícia, tudo que vocês possam imaginar. Isso não é novidade para mim o que aconteceu hoje, mas preste atenção nesse vídeo. Vocês vão ver aqui, se você parar friamente, sem deboche, sem ódio, sem êxtase, preste atenção na tranquilidade de Flávio. Esse cara que homenageou não só miliciano, como matador de aluguel. E eu não falo nem dos crimes que, pelo poder político, foram suspensos à investigação. Porque quando o poder não quer que investigue, inventa qualquer coisa, como também inventa qualquer coisa até para caçar o mandato de um presidente. Mas preste atenção na frieza de um cara que ainda não estava sabendo que a bomba tinha estourado. Eles são frios. Essa gente é mais perversa, é mais cruel, é mais corrupta do que você imagina. Preste atenção nesse vídeo. Senador, por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? Tira isso. É que a gente está fazendo uma reportagem que mostra uma mensagem do senhor pedindo dinheiro para o Vorcaro. Bom trabalho, militante, não dá. Seria importante ter sua posição, senador. São mensagens. A gente já entrou em contato com a sua assessoria. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. Meus irmãos, essa família não tem biografia, eles têm ficha corrida. Eu tenho falado em todas as minhas entrevistas que o que vocês acham dessa família é pior. E outra, Bolsonaro não é inocente nisso não, porque o governo dele começou a vir abaixo porque ele tentou blindar esse corrupto chamado Flávio Bolsonaro. Eu disse e repito, Flávio Bolsonaro não aguenta 90 dias de campanha. Ele não aguenta. E isso aqui eu falo agora aos meus irmãos brasileiros que pensam diferente de mim e ainda, sabe, por uma preferência, por um sentimento, querem tirar o atual governo, tem algo contra Lula, ao ponto de dizer, abre aspas, eu voto em qualquer um, até num cachorro para tirar Lula. Será que isso vale a pena? Será que é isso mesmo, sabe, que você quer endossar aquilo que o conspirador Eduardo Bolsonaro dizia, que se fosse para deixar o nosso Brasil terra arrasada, ele já estaria satisfeito? Até onde vale a pena a ira, o ódio? O que eu faço hoje é fazer você vir para o lado da lucidez, enxergar o que não tem mais o que se esconder. Flávio Bolsonaro, sabe, pedindo para se dar mais dinheiro de um golpe de mais de 60 bilhões, ele cobrando dos 134 milhões, sabe, mais dinheiro que já tinha recebido 61 milhões de reais, para um filme político da pior figura que a classe política pode produzir, os erros da classe política. Isso não é pessoal. É uma questão de modelo de civilização que nós queremos para o nosso Brasil. Todo o entorno de Flávio Bolsonaro é corrupto. Todo o entorno. E esse áudio que saiu é só o primeiro de tantos. O que vai estourar ainda aí é muita coisa. Se sair do mandato de senador, não aguenta, é preso. Entendeu? Eu sei que você, bolsonarista, meu irmão, porque eu não sou seu inimigo, nem. Eu sei que às vezes você se irrita, não é pelas verdades que eu falo, é porque o seu castelo de ilusão, ele rui, ele vem abaixo quando eu começo a falar coisas que não tem contra-argumentar. Eu conheço essa família, essa quadrilha familiar. Agora, nosso Brasil, não sou eu, não é o irmão que vota no Lula, o Brasil não merece a institucionalização com a chancela do povo brasileiro. E digo mais, que as instituições religiosas que têm, sabe, chancelado esse plano de poder, repensem. Os líderes religiosos repensem. Porque não é possível, eu não sei mais o que precisa aparecer para vocês se convencerem disso. Se eleger, ele vai entregar o país aos Estados Unidos? Vai, ele é um entreguista. Eu dei essa declaração aqui em uma das últimas entrevistas que eu dei.
Flávio Bolsonaro, ele é vassalo. Veja só, o pai não bateu continência para a bandeira americana, sim. Flávio lamberá as botas de Trump. É uma pessoa que não tem nenhum plano de país. Ele só tem projetos pessoais e é um corrupto em escala maior. Não sou eu que estou dizendo, é você, Juliano, não, é o Ministério Público do Rio de Janeiro. Tudo que cerca Flávio Bolsonaro tem indícios de corrupção. A mansão dele de 6 milhões não é 6 milhões. Mande avaliar hoje, se não custar 15. Ele foi registrar quase 100 quilômetros de Brasília. Quem registra assim quer esconder alguma coisa. Mas o mundo é pequeno. Flávio Bolsonaro esteve envolvido em quase que uma usurpação de uma ilha em Angra. Do jogador Richarlison, a esposa dele estava lá, chegou lá gente para tirar ela de dentro da ilha dele. O cara não tinha, tecnicamente, condições de comprar uma mansão, por que é que ele ia comprar uma ilha? Flávio Bolsonaro, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. É o caos no Brasil. Ele será alguém que irá vender tudo o que puder no país. Se ele tiver o mínimo de habilidade, ele vende. Mas se ele puxar o pai dele, que eu entendo que ele puxou o pai dele, só que ele é um bolsonarista, como ele disse que tomou vacina, e tem quem caia nisso. Se algumas pessoas lembrarem, eu me lembro que eu fiz esse comentário em uma entrevista, e a jornalista disse, eu nunca vi, por isso que é difícil a gente debater em um alto nível. Ela nunca viu. Jair Bolsonaro em Davos. E ele está lá, sem ninguém falar com ele, o máximo era um garçom que falava com ele, porque ninguém queria chegar perto dele. Ele foi motivo de piada, você lembra disso? Lembro disso aí. E de repente chega lá Al Gore. Al Gore é inteligente, assim, nível AA. Né? E ele chega lá, olha só o nível do cara. Eu estou falando do Bolsonaro, aquele que come frango com farofa, meu irmão. Aí chega lá Al Gore e diz, olha, tem um intérprete lá, tem aquele ministro de Relações Exteriores totalmente despreparado, apático, anêmico. E Al Gore fala, olha, nós temos preocupação com a Amazônia. E veja só, Bolsonaro desconhecia que Al Gore foi um cara que fez inclusive um documentário sobre a preservação, né? E ele fala, olha, eu sou amigo de Alberto Circas, uma coisa assim. Aí Bolsonaro, do nada, ele fala, eu fui inimigo dele na luta armada. Quer dizer, meu irmão, totalmente do nada. Totalmente fora de rota. Você está falando aqui com um cara de... né? Aí, resumindo, ele fica totalmente constrangido, o Al Gore, mas não sei o que ele fala. Amazônia, nós gostamos muito da Amazônia. Bolsonaro. Eu gostaria muito de explorar, junto com os americanos, a Amazônia. Meu irmão, o que é que tem a ver? O que é que tem a ver isso? Al Gore não era presidente. Uma conversa dessa de relações exteriores, de comércio exterior muito importante, e Flávio agora afirmou, veja só, o pai queria dar a Amazônia, e Flávio Bolsonaro agora, nos Estados Unidos, naquele auditório cheio de figurantes, prestem atenção naquele CEPAC, tá cheio de figurante, pode ser tudo, menos brasileiro, aonde ele afirma que quer acabar com a maior parceria da história do país, que é com a China. Rapaz, deixa eu te falar um negócio a você. O que os Estados Unidos compra do agro aqui é nada diante do que a China compra. É uma falta de... Veja só, é uma questão tão visceral, essa submissão americana, que como é que alguém se diz patriota, sem um mínimo de nacionalismo daquele tipo? O pai deu. Existe uma tubulação, uns dutos de transferência do interior de São Paulo para a capital para levar petróleo. Isso foi vendido por 30 bilhões para os árabes, aquele pessoal que deu as joias, que foi de nada, deram aquelas joias de nada. Depois, né? Não deu por nada. Só que só quem usa aquilo é a Petrobras. É só a Petrobras. A alocação daquilo é quase 2 bi. Então, em 36 meses, acabou-se. Veja só, refinarias. Eu estou falando das refinarias que já tinham sido terminadas.
E as que não estavam finalizadas ainda, estavam em negociação. Eles deram, meu irmão, assim, pelo preço risível, coisas estratégicas. Alguém que disse que Bolsonaro foi o melhor presidente do Brasil não faz a menor ideia de quem foi Juscelino Kubitschek. Quem foi Itamar Franco, que equilibrou a Fernando. Então, assim, tem alguma coisa errada na psique dessas pessoas. E eu não falo aqui mais com raiva nem com desprezo, eu falo aqui à luz da psicologia. Volto a falar. Esse fenômeno foi descoberto em 1961 por Robert Lifton, através de pessoas que escaparam de seitas religiosas, onde os líderes dessas seitas controlavam não o pensamento, mas o que eles pensavam. Isso gerava um fenômeno chamado, um sistema de controle chamado Thought Stop, que era parada de pensamento. Isso é o que acontece hoje no movimento de massas bolsonarista. E eu quero dizer aqui, se você é um cara que é antagônico ao PT, não é obrigatório você ser de Lula, mas vamos supor que seja dos dois. Não quer dizer que você seja a favor de um movimento que não é ideológico. O movimento bolsonarista, ele flerta diretamente com o fascismo. O movimento bolsonarista, Henrique, primeiro, é preciso identificar que ele não é a causa. Bolsonaro não é a causa, o movimento bolsonarista não é a causa. Ele é o sintoma do que vinha de forma muito, muito subliminar dentro da mente e da consciência coletiva do povo brasileiro. Você repare bem. Quando a gente fala de bolsonarismo, a gente lembra de insensibilidade social. Todos os deputados do PL votaram contra um auxílio gás, cara. O que é um auxílio gás diante de um país que banqueiros dão golpes de mais de 60 bi, cara? Entendeu? Você acha mesmo que um cara como Flávio Bolsonaro tem sensibilidade social para isso? Você pode não gostar de Lula, meu irmão. Mas Lula, por mais que ele tenha defeitos, ele é um ser humano. Ele é um cara que passou fome, ele sabe o que é isso.